Muito bem. O pastor James também está chegando aí, né? Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu coloco todo mundo junto aqui. Amados irmãos e irmãs, comunidade de fé reunida nessa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom nós nos encontrarmos, como é bom nós nos juntarmos aqui nessa noite em adoração, em reconhecimento à soberania e à grandeza de Deus. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na conversa o pastor James, a pastora Carol e a pastora Isildinha, tá bom? O nosso Liderando Bem de hoje, né? Os sinais que revelam que somos cheios do Espírito Santo. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar a minha vida, vai abençoar a sua vida. Tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite, amém? E ele, de uma maneira muito especial, né? Porque esse Deus que nós servimos, ele é demais, né? Ele é glorioso, ele é majestoso. Ele, certamente, ele tem uma palavra de vida, de graça, de amor e de unção para cada um de nós nessa noite, amém? Um dia diferente, né? Hoje a gente não vai fazer louvor, a gente vai, né, concentrar na oração, nós vamos nos concentrar na oração e no estudo da palavra. E eu creio, queridos, que o Senhor Deus, de uma maneira muito especial, vai continuar edificando as nossas vidas e a vida da nossa igreja. Amém, queridos? Se você crê aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí no chat aí, para a gente ver que você está ligadinho aí, está conectado e vivo, né? Amém? Amados, vamos orar? Amém? Quero te convidar a fazer uma oração agora, né? Colocar a nossa vida na presença de Deus, amém? Pedir que o Espírito Santo de Deus, ó, tem um aleluia aí, ó, na Rose, ó, o pessoal saudando aí os irmãos e irmãs, aí glória a Deus, aleluia, né? Oh, Jesus, Jesus é bom demais, amém, queridos? Vamos orar? Amém? Paizinho querido, nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite, com o coração desejoso de aprender mais de Ti, com o coração desejoso de aprender mais da Sua presença. Nesse formato, ó Deus, um pouquinho diferente, os pastores e pastoras vão interagir conosco, os irmãos e as irmãs também, além da comunidade de fé, irmãos e irmãs, amigos e amigas que certamente, ó Deus, se unirão a nós nesse estudo e, ó Deus, com o poder da Tua presença, nós cremos. Todos nós seremos abençoados e fortalecidos. Senhor amado, dá-nos unção e graça, dá-nos discernimento, dá-nos do Teu Espírito, e que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de acréscimo, seja um tempo, ó Deus, de muitas e preciosas bênçãos nas nossas vidas, na vida de cada família, na vida, meu Deus, do Teu povo, congregado e reunido, ó Deus, nessa igreja virtual, nessa noite. Se conosco, Espírito querido, fortalece e conduze-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O tema do nosso estudo, então, hoje é os sinais que revelam que somos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, né, nesse dia friozinho, né, um dia diferente, aí, uma semana, né, que começou diferente, cheia de frio, né? Enfim, de tantas coisas, né? A gente aí na expectativa de que termine logo essa quarentena, ou pelo menos que algumas coisas sejam flexibilizadas, né? Então, abra aí a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu vou digitar aí para vocês, né, acompanharem, ó, coloquei aí no chat, tá bom? Então, capítulo 5, versículos de 18 a 21 da carta aos Efésios, quando a palavra de Deus nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bem, queridos, um texto gostoso, um texto abençoado aí,
do apóstolo Paulo. Nós decidimos, né, trabalhar um pouquinho desse tema, porque para nós, cristãos, essa é uma semana muito especial, porque é aquela tradição que se renova todas as vezes, que é a tradição, o clamor por um Pentecostes, o clamor por um avivamento. Então, domingo, dia 31, será celebrado o dia de Pentecostes. Para nós, metodistas, né, mais especificamente, domingo passado, né, anteontem, nós, né, falamos aí, eu creio que em todas as igrejas metodistas, fez pelo menos alguma menção a respeito da experiência do coração aquecido. Então, eu creio que esse é um tema que nós precisamos aprofundar mais e aprender mais, ou seja, o que é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa guardar e entender de forma preciosa e de forma intensa é que sem o Espírito Santo não existiria o cristianismo. Amém? Não existe igreja, não existe cristianismo sem o poder do Espírito Santo. Ninguém, queridos, guarda isso no seu coração, anota isso se você tiver com um caderninho, com um bloquinho de anotações, ou guarda no teu coração, essa frase ela é poderosa e ela é impactante. Ninguém pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo. Pastor, como assim? Ninguém pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo? Sim, queridos. A palavra de Deus nos ensina, lá na carta de João, capítulo 16, versículos de 8 a 11, eu vou projetar aí também para vocês, para que vocês possam acompanhar. Olha só o que diz a carta de João, queridos. Olha que texto poderoso da carta de João, onde confirma isso que eu estou falando. Falando do Espírito Santo, Jesus disse: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já é o príncipe deste mundo que está julgado. Então, amados, eu mais uma vez reafirmo a minha frase, digo para vocês que ninguém pode ser salvo sem a obra do Espírito Santo, porque é ele quem convence. Lembrar lá do texto de Efésios, capítulo 3, versículo 8, que é pela graça que nós somos salvos. Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A obra salvadora e redentora é fruto da graça de Jesus Cristo. Mas quem convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça, ou seja, a receber a graça de Deus em sua vida, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é tão importante na minha vida e na sua vida. Amados irmãos e irmãs, ninguém pode ser santificado sem a obra do Espírito Santo. Ninguém. Nem eu, nem você, não há homem e mulher que possa ser santificado sem a obra do Espírito Santo. E todo discípulo e toda discípula de Jesus que é salvo, meu irmão e minha irmã, selado e abatizado com o Espírito Santo, ele passa a ser habitação de Deus. E isso é algo tremendo, queridos. Ser habitação do Espírito Santo, ser habitação de Deus. E aí eu quero que você pense comigo de uma forma assim muito importante, preste atenção nisso. Uma coisa, queridos irmãos e irmãs, é que eu e você sejamos, que nós sejamos habitados pelo Espírito Santo. Agora, outra coisa, meu irmão e minha irmã, é quando ele governa a minha vida. Pastor, como assim? Olha só, eu vou jogar aí na tela para vocês acompanharem comigo. Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Olha só. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa, como diz o ditado popular, não uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, uma coisa é ter o Espírito Santo como residente, como alguém que está ao nosso lado. Outra coisa é tê-lo como presidente. Ou seja, tê-lo como aquele que governa e dirige a nossa vida o tempo todo e em todo momento. Meus amados irmãos, amadas irmãs, o discípulo e a discípula de Jesus, eles têm que viver uma vida diferente. Eles não podem viver a mesma vida o tempo todo, em todo momento, queridos. Nós precisamos fazer a diferença. Olha aí, as saudações de Palmital, de Tarumã, de Cândido Mota, amém? Eu vou tentar ir projetando aqui, mas a hora que eu colocar os pastores e as pastoras aqui na tela, vai ficar mais fácil para eu poder operar todas as coisas aqui, tá bom, queridos? Mas preste atenção.
Um discípulo ou uma discípula mostra através do seu testemunho, queridos, do seu testemunho de que está cheio do Espírito Santo. Bom, o que é uma evidência? Uma evidência é uma indicação, é um sinal, é uma demonstração minuciosa de um acontecimento. Nossas vidas, preste atenção nisso, nossas vidas precisam ser a evidência clara e objetiva do amor de Deus. Minuciosamente, as pessoas precisam enxergar em nós a presença de Deus. Nós, de uma forma minuciosa, precisamos entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo, à direção, ao governo do Espírito Santo. O governo da minha vida e da sua vida, por mais que a gente ache que nós estamos no controle, mas não, queridos, o governo da nossa vida tem que ser dado ao Senhor, tem que ser dado ao Pai. E é aqui justamente que está o nosso grande desafio. Então, para a gente avançar um pouquinho, eu vou colocar aí na conversa os nossos pastores, e eles vão nos ajudar aí a responder a exatamente essa pergunta aqui, ó. Quais sinais comprovam que um discípulo ou uma discípula está cheio ou está cheia do Espírito Santo? Tá bom? Se você tiver alguma pergunta também ao longo do estudo, pode fazendo, que a gente vai tentar anotar, tá bom? Se tiver alguém do Ministério da Comunicação aí, ou da Intercessão, eu vi que a senhora Neiva está aí. Senhora Neiva, se você conseguir, minha irmã, me ajuda a anotar os pedidos de oração para a gente interceder no finalzinho, tá bom? Mas aí, se você tiver alguma pergunta, eu vou tentar ficar atento aqui às perguntas, e a senhora Neiva, o Ministério da Comunicação, não sei quem está por aí, puder me ajudar aí com relação aos pedidos de oração para a gente orar no finalzinho por todo mundo, tá bom, queridos? Vamos lá, então, quais sinais? Eu vou colocar na conversa aqui o pastor James, tá bom? Nosso pastor lá de Tarumã. Graça e paz, pastor James. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Tudo bem, graças a Deus. Tá friozinho aí em Tarumã? Tá frio. Esses dias tem feito pastor, muito frio. Aleluia. Deus, só o Senhor para aquecer o nosso coração, né? Glória a Deus. Isso Tá não bonitão, pode faltar. Tá barba, tá de óculos. O senhor viu? Tinha que ficar bonito, né? Pastorzão. Um pouco. Oi, pastor. Quais sinais comprovam que uma pessoa ou que um discípulo ou uma discípula está cheio do Espírito Santo? A Isabel falou assim, ó, eu acho que é o fruto do Espírito Santo. Olha que legal, a Isabel interagindo conosco aí. Mas, pastor, eu sei que você vai dar alguma direção aí, né? Vamos lá. Tá bom? Então, nos ajude aí, pastor James. Quais sinais comprovam que um discípulo ou discípula está cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Primeira coisa, né, pastor? Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, né? Não tem como uma pessoa ser cheia se ela não é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Esse versículo que o senhor citou, né, é de Efésios 5:18, volto só a repetir para a gente frisar: não vos embriagueis com vinho, né, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo usa, né, esse fato desse versículo, né, não embriagueis com vinho, né, na comparação do pecado, na comparação vamos dizer assim, da sujeira que o mundo há, né? Tudo que é exagero, tudo que é extrapolado, né, tudo que sai fora da medida é mais que aquilo que é controlado. Então ele cita algo, né, como vinho, né, quando a pessoa exagera, quando ela sai fora do ponto, né, ela sempre ultrapassa, né, mais do que aquilo que é necessário. Então ele cita esse embriaguez com as coisas do mundo, né, com as coisas que o mundo traz, com as coisas que o mundo oferece, porque se a gente, né, se encher com as coisas do mundo, né, com as coisas que o mundo oferece para nós, na verdade não vai ter nem espaço, né, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Quer dizer, o Espírito de Deus nem vai habitar em nós, né, na verdade, se a gente for cheio de alguma coisa que venha desagradar, que apraza a ele, né? Ele tem, como diz, né? Ele tem ciúmes de mim, de nós, né? Então a gente vê que é algo interessante que o apóstolo Paulo dá uma ordem aqui, né, imperativa, na verdade aqui no passivo presente, né? Como ele diz, não vos embriagueis com vinho, é uma ordem que ele está dando, né? Você não faça isso.
Você não faça isso, que fora disso você vai ultrapassar, você vai sair da medida. Vamos dizer assim, você vai ultrapassar, extrapolar, né, aquilo, né, que é permitido, aquilo que é, né, vamos dizer assim, palpável. E quando ele cita que em que há contenda, né, a gente vê que quando há contenda, é quando sai fora do controle. Né? O pecado na vida do cristão, quando ele entra, sai fora do controle. Né? Na verdade, sai fora do controle nosso, sai fora do controle, né, daquela liberdade que nós demos ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Mas a gente vê que Paulo faz uma comparação superficial, né? E aí quando a gente vê aqui, né, quando ele consegue estabelecer esse contraste profundo, né, da embriaguez do vinho, né, com a contenda, no mesmo versículo, ele cita, mas enchei-vos do Espírito. É interessante que quando ele cita, né, não faça isso, estou dando uma ordem para não, né, ele já vem, né, no versículo falando do não. O não é algo que você não deve fazer, que você não deve entrar. Quer dizer, não. Mas depois ele vem, mas enchei-vos do Espírito. Né, o enchei-vos, né, se a gente for traduzir no grego, enchei-vos, ele fala, o termo grego, né, enchei-vos, significa ser enchido repetitivamente, né? Tipo assim, repetido várias vezes. Você repete várias vezes isso, você faz várias vezes isso. Por quê? Porque nós enchemos da presença de Deus. Nós enchemos da presença do Espírito Santo de Deus, não vai ter espaço para que as coisas do mundo venham preencher nosso coração. Então, quando a gente se preenche das coisas com o Espírito Santo de Deus no nosso coração, quando a gente se enche cada dia mais, quando cada dia a gente vem enchendo, né? Até o ponto que vem a transbordar, não tem como você mais colocar mais nada. Não tem como você preencher com mais outro líquido ou mais alguma coisa. Mas se a gente não vem preenchendo, se a gente não vem buscando, né? Se a gente não vem se preenchendo do Espírito Santo de Deus no nosso coração, né? A gente é capaz de se sujar e se misturar, né? Com as coisas que o mundo oferece. Então, é aqui, né? E frisa muito isso, né? Que quando ele diz que a forma que uma pessoa, né, embriagada, vamos ver, está sob o poder do vinho, quer dizer, sob o poder do álcool, ela fica alterada, ela fica transformada aquilo da ação natural do que ela é, né? E o que Deus quer da gente é a essência do Espírito Santo de Deus, né, dentro de cada um de nós, no nosso coração, né, com o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós somos templo do Espírito, né? E se nós temos o templo do Espírito, nós temos que deixar, né, o templo do Espírito limpo, né, não com as coisas que o mundo oferece, mas as coisas que vêm do alto que o nosso Deus nos dá. Então, quando ele cita, né, quando ele faz essa comparação, ele faz, né, não se embriagar, vamos dizer assim, com vinho, mas assim também uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né, e aqui diz assim, ela está sob o poder da influência do Espírito, né, ela não fica influenciada com as coisas do mundo, ela não muda a sua personalidade, ela não muda aquilo que ela recebeu, né, mas ela sendo cheia do Espírito Santo de Deus, aí ela fica influenciada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é algo tremendo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é algo que foi nos dado, né? Nos dado, o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito, né? Foi algo que foi nos dado. Que é a capacidade, né, que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Então, o Espírito foi nos dado para nós trabalharmos para edificar a igreja, não para nós próprios, né? Foi nos dado para trabalho próprio para a igreja. Então, e muitas vezes, né, não é um superpoder, né, vamos dizer assim, não é algo que foi nos dado que nós somos melhores que alguém, mas em benefício da igreja de Cristo. Né, para nós trabalharmos em prol da igreja de Cristo. É interessante isso, né? E aí eu quero, assim, essa partinha finalizar, que aqui diz assim, o contraste está no fato que o vinho conduzir à dissolução e a plenitude do Espírito ao domínio próprio, né? O Espírito Santo de Deus nos traz o domínio próprio. O apóstolo Paulo também fala, né, quando ele disse lá, que não é mais eu quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Quer dizer, a partir daquele momento que entregou, que ele só se alimentou daquilo, o Espírito Santo apoderou sobre ele, ele teve a dimensão, né, de experimentar o Espírito Santo de Deus na vida dele, da transformação de vida que ele teve do momento que ele era antes e aquilo que ele foi depois.
né? Então, assim, é maravilhoso, né, quando a gente vê, quando, né, Paulo cita esse versículo e cita essa passagem, né, e esses sinais que revelam que somos cheios, e esse é só um primeiro tópico que fala de alguns sinais, né? E aí fala assim, para me encerrar, e a embriaguez aqui representa todas as obras da carne, né? Quando você embriaga, todas as obras da carne entra, né, com a embriaguez, que conduz a pessoa à escravidão do pecado, né? Então, se a gente embriagar com vinho, se a gente se misturar com o mundo, né, na verdade, a gente vai ficar escravo do pecado. E o pecado é algo que nos afasta de Deus, é algo que nos distancia da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus não habita no meio do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele não age no meio do seu povo se há alguma coisa errada, se há alguma coisa que interfere a ação de Deus na vida de cada um de nós, né? Ele não vai agir, ele não vai fazer, porque nós temos que a cada dia alimentar da presença do Senhor. E aqui diz assim, precisamos ser cheios e controlados pelo Espírito Santo, né? Além de ser cheios, buscar a presença de Deus, ser cheio da presença dele, estar cada dia, né, buscando a presença dele, né? A gente tem que ter a plena convicção que nós temos que ser totalmente controlado, né? Sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então essa pequena introdução, queria deixar isso, né, para a reflexão dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Benção, pastor. Isso aí, vida controlada pelo Espírito. O Evandro colocou um negócio bacana aqui, ó. Vou colocar de novo. Ó. O Evandro, lá de Palmital, ele disse, ó, igual a ilustração que aprendi. Existem 2 lobos, credo, irmão, tem um lobo aí dentro de nós? Aleluia, misericórdia. Existem 2 lobos dentro de nós, o carnal e o espiritual. Aquele que alimentarmos mais será o que vai viver. Então, irmãos do céu, não vamos alimentar nenhum lobo aí, não. Amém? Misericórdia, hein? Um lobo carnal, vamos né? matar. Vamos matar esse gigante. Vamos matar esse gigante. Vamos lá. Quais sinais? Existem mais sinais? O pastor James falou que quem tem o Espírito tem uma vida controlada pelo Espírito. Existem mais sinais? Eu creio que sim. E para a gente continuar esse bate-papo legal, eu vou chamar aqui agora a pastora Carol, lá de Palmital. Oi, pastora, graça e paz. Pastora, seu microfone não está funcionando aí, pastora. Dá uma conferida aí. Ainda não. Não? Agora veio e voltou. Graças a paz. Não, pastor. Vou sair e entro de novo, pastor. Estou ouvindo, pastor. Não, parece que está assim. Acho que é o meu que está falhando aqui. Desculpa. Oi, Carol. Graça e paz de novo. Graças a paz, pastor. Boa noite. Eu acho que Graça e paz. Amém. Temos mais sinais, pastora, que comprovam que nós somos cheios, que nós... Quais sinais que demonstram que nós somos cheios do Espírito Santo? Temos outros sinais, além desse, que o pastor James trabalhou? Alguns sinais comprovam, né, que somos cheios do Espírito Santo. E um dos sinais, segundo o texto que o senhor leu no início, é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um coração grato. É uma pessoa que tem prazer na adoração a Deus. Eu estou ouvindo, viu, pastor? Vocês estão ouvindo, pastor? Eu também estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Também. Agora está funcionando, Carol. Pode seguir o barco aí. Os irmãos estão ouvindo aí? Dá um joinha para nós aí. Eu acho que está ok, né? Está ok. Pode continuar, pastor. Amém. Então, eu cheia do Espírito Santo, ela tem um coração grato, um coração cheio de gratidão a Deus e um coração entregue à adoração. Isso que o Senhor leu no início
assim, falando de vosso salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, cânticos espirituais. A adoração, ela faz parte, elas são evidências muito lindas, muito de alguém que é cheio do Espírito Santo, de alguém que é governado. Enquanto uma pessoa, né, que não tem prazer na adoração, uma pessoa aquelas pessoas que a gente está perto, que só sabem reclamar, que só sabem murmurar, né? Ninguém se sente bem ao lado de pessoas assim, porque elas não são cheias do Espírito Santo, elas não provam, né, que são cheias do Espírito Santo, não trazem provas disso. Eu gosto muito do texto lá de Romanos 8:28, que todos nós conhecemos, fala todos aqueles que amam a Deus. E de fato, são todos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem esse entendimento. Quando a Bíblia fala todas as coisas, ela está falando de todas mesmo, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas aquele que é cheio do Espírito, ele reconhece Deus em todas elas e sabe que ele usará todas as coisas para o nosso bem, para nos capacitar, para nos ensinar, para nos trazer para mais. Então, todas as coisas mesmo. Eu gosto muito de refletir. Senhor, o que o Senhor quer ensinar com isso? Eu sempre penso nessa questão. Porque aquele que tem um coração grato sabe conhecer as mãos de Deus em todas elas. Seja as mínimas coisas, o nosso abrir de olhos, né, de manhã, seja quando nós saímos de manhã, aquele ventinho no rosto, aquela brisa gostosa, nós conseguimos reconhecer as mãos do Senhor em todas as coisas. Então, eu creio que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem gratidão das pequenas às grandes coisas, porque ele consegue reconhecer Deus em todas elas. Ele ama a Deus por quem Deus é. Ele o adora por quem ele é, né? E ele é apaixonado pelas obras do Senhor. Só o Espírito Santo pode agir dessa forma. Eu gosto sempre de pensar, Carol, nessa questão da adoração, é que a adoração, ela é um estilo de vida, né? Por isso que a gente entende e consegue adorar a Deus por aquilo que Ele é, muito além do que aquilo que Ele pode dar para cada um de nós. Adoração, né? Uma pessoa que tem prazer em estar na presença de Deus, ele não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a circunstância. É um crente, é um discípulo, uma discípula fiel a Deus em todo momento. E isso faz a diferença, né? Só um homem ou uma mulher que está cheio do Espírito Santo pode adorar a Deus em espírito e verdade. Você concorda comigo, Carol? Ou eu exagero quando eu falo assim? Com toda certeza, com toda certeza. Né? Eu costumo falar muito para as pessoas confundem adoração com o momento de louvor nos nossos cultos, nos momentos que nós nos reunimos. Mas a adoração, como o Senhor disse, é um estilo de vida. É adorar a Deus em todas as coisas. Levantar através das nossas atitudes, adorando a Deus, vivendo a adoração a Deus. Amém. Glória a Deus.
Pô, mas há mais sinais, eu achei legal aí, o pessoal está comentando, ó, coloquei alguns comentários aí, né? O Emerson está colocando aí, ó, se afasta do pecado, alimenta-se de Deus, tem prazer na sua obra, tem cuidado em não entristecê-lo. O Fernando colocou aí também um negócio legal aí, cadê o Fernando? Não, um discípulo cheio do Espírito Santo tem o coração cheio de gratidão e amor ao próximo, isso aí. Quem colocou aqui também é a Adriele, né? A Adriele também colocou aí, ó, ele tem que estar vazio da maldade, e essa é uma luta, né, gente? Quando a gente fala de estar vazio, talvez seja essa a grande luta que a gente vai travar a vida inteira, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, essa é uma luta entre a carne, entre o espírito, né? Jesus disse: a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, é uma luta que a gente tem que travar ao longo de toda a nossa vida. E de verdade, né, a gente confunde a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa com aquilo que o Espírito Santo realiza nela. Então, eu já vi, né, na igreja, ao longo da minha vida cristã, como o Lau coloca aí, gente sapateando, pulando, caindo, rodando, orando em línguas, e sai do culto e vai tomar cerveja, sai do culto e vai adulterar, vai mentir, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado para não desmerecer ou desvalorizar a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Uma pessoa que tem, né, o coração grato, ou que tem um coração inteiramente entregue na adoração a Deus, ele não consegue entender que a vida dele se resume a uma vez na semana estar diante de Deus. Porque o momento é pouco, gente. Ir no culto, né, quando a gente estava na normalidade, vir num culto de domingo é muito pouco. Quem tem um coração cheio de adoração a Deus, quem tem o Espírito Santo controlando, tem esse prazer em adorar, ele quer viver com Deus em todos os momentos da vida, no trabalho, na escola, na família. Agora, é claro, a gente enfrenta lutas, e nem tudo são flores, mas nesses momentos é que nós precisamos fazer a diferença entre aqueles que foram chamados e marcados por Deus e aqueles que ainda não tiveram essa íntima e poderosa experiência com Deus. Amém, queridos? Mas há mais sinais? Há mais sinais dessa manifestação do Espírito Santo? Quais sinais comprovam que um discípulo e uma discípula é cheio do Espírito Santo? Nós já vimos 2. Vamos falar de mais um agora. Eu vou chamar aqui para essa conversa mais um dos nossos pastores aí. Pastor Eliezer, né? O nosso pastor Eliezer. Graças a paz, pastor Eliezer. Tudo bem? Graças a paz, pastor Luciano. Graças a paz, pastor James. Graças a paz, pastora Carol. Tudo bem, graças a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo, sim. Estão conseguindo ouvir? Tá tudo? Maravilha. Sim. Maravilha. Deus, pastorzão, com dificuldade temos mais sinais? De entrar aqui, mas aí deu certo. Não, isso aí é detalhe dos bastidores. Isso aí é só dos bastidores. Não fala isso para todo mundo ouvir, não. Isso é só entre nós. Pastorzão, temos sinais da manifestação de Deus, além de tudo aquilo que nós já falamos aqui. O que você acrescenta aí nessa noite na nossa conversa? Pastor. Então, está contigo a palavra. Deus. Os relacionamentos, né? Relacionamentos transformados, relacionamentos, né, onde o Espírito Santo de Deus habita, né? A palavra fala em Efésios 5:19, né, que falavam entre eles com salmo, né? Eles tinham a palavra de Deus na mente deles, no coração deles, na boca deles, né? Então a palavra de Deus estava na vida deles, no cotidiano deles. Por isso que a comunidade ali de Atos 2 é o exemplo para nós, né? Os irmãos ali que realmente estavam preocupados uns com os outros, cuidando uns dos outros, né? E isso diferencia a igreja nos dias de hoje, né? Uma igreja que se importa,
uma igreja que marca o seu tempo, que faz a diferença, né? Não é apenas uma igreja que existe para cumprir uma agenda, né? Mas uma igreja que se importa com vidas. Eu acredito que essa igreja, nesse tempo, é uma igreja relevante, uma igreja que está fazendo a diferença na cidade, né, nas cidades. Então, isso é marcante para mim, marcante na minha vida, né? E creio que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no nosso meio, né? Porque a Igreja Metodista de Cândido Mota tem várias frentes de trabalho, tem sido uma bênção relevante, né? Não só na cidade de Candomota, mas em Tarumã, Palmital, Nova Alexandria, aqui em Assis, né? Deus tem usado tremendamente. Então nós temos que estar abertos para a ação do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos leva para a missão. O Espírito Santo de Deus nos leva para a missão, não tem como. Um cristão cheio do Espírito Santo de Deus não estar envolvido na missão, na obra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva para a obra, para a missão, né? Nos leva para servir, nos leva a edificar outras vidas, a construir pontes, né? Pontes que edificam outras vidas. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai realmente marcar o seu tempo. Ela marcar o tempo. Ela vai ser o que Jesus disse, sal nessa tem luz nesse mundo. E o Espírito Santo faz total diferença. Enquanto o cristão for batido com o Espírito Santo de Deus, não tiver um vivo e ter esse trabalhar do Espírito Santo, ele não vai entender muitas coisas que são pregadas. Não vai entender. Porque eu já vivi isso, né? E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo de Deus, né? Então, quem tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus quer fazer a vontade de Deus, quer cumprir o seu chamado, quer estar no centro da vontade de Deus, construir bons relacionamentos, relacionamentos que edificam outras pessoas, que edificam outras famílias, né? E nesse tempo Deus nos chama para isso, nos chama para construir pontes, para encorajar outras pessoas, para dizer que é possível uma nova vida em Cristo Jesus. E com o Espírito Santo a diferença é marcante. Não tem como viver uma vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo na nossa vida nos leva para a missão. É isso que eu creio, pastor. Nos leva a estar envolvido com a igreja, estar envolvido com as coisas de Deus. Amém? Amém, é isso aí, pastor. É isso aí. Vamos lá, caminhando, sempre caminhando, né? A igreja não pode parar. Caminhar, é isso aí. Agora, não pastor, assim, um desafio para nós, né? Quando a gente fala de relacionamentos transformados, assim, é possível, a palavra possível talvez não seja a mais correta, mas eu vou usá-la e depois a gente melhora, tá bom? Mas é possível um crente cheio do Espírito Santo viver uma vida que desagrada? Por exemplo, ser um homem que amaldiçoa, uma mulher que amaldiçoa. Ou será que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, será que ele tem uma forma diferente de se relacionar com as pessoas? O que você acha, pastorzão? Pastor, a verdade é que os frutos do Espírito Santo, eles estão na palavra, né? Só não vive quem não quer. Só não vive quem não deixa o Espírito Santo trabalhar, né? O fruto do Espírito Santo está na palavra. E as obras da carne também. Não é porque a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo que ela não sabe das obras da carne. Então, ela sabe das obras da carne porque ela vive no corpo, né, na carne. Então, ela sabe, ela já teve uma vida antes de mentira, de coisas erradas. Então,
se a pessoa realmente não buscar a santificação, que é aí que eu vejo a doutrina wesleyana fundamental da santificação. A mudança de vida, ela é lenta, né? Vai acontecendo, mas Deus não invade. Deus, certas áreas da vida da gente, ele vai deixar o ser humano viver e muitas vezes viver sozinho, né? Então, esse é o meu pensamento em relação a isso. Mesmo uma pessoa que já experimentou o poder de Deus, ela pode viver uma vida afastada, né, entristecendo o Espírito Santo, né? Pode viver entristecendo o Espírito Santo na repetição do pecado, do mesmo erro, e não avançar naquela área. Simplesmente, por exemplo, a questão da mentira, né? É algo que acontece, né, no dia a dia, um pecado que muitas vezes pode trazer consequências desastrosas, biblicamente falando até, mas é que uma coisa, muitas vezes, talvez para muitos seja simples, mas que acontece, e o Espírito Santo de Deus está para trabalhar na nossa vida para nos convencer, né, pastor, do pecado, do juízo e da justiça. Então, não tem jeito. Essa conversa nossa me fez lembrar, assim, quem está com saudade aí dos encontros com Deus? Alguém está com saudade da época do ano passado, né? Meu Deus! E toda vez que a gente chega do encontro com Deus, né, aquele culto festivo, eu sempre faço questão de usar essa frase, dizer assim, irmãos e irmãs, famílias, vocês vão receber homens e mulheres transformados, mas homens e mulheres que ainda continuam sendo homens e mulheres, ou seja, humanos, carnais. Portanto, sujeitos a errar novamente. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Nós podemos, na doutrina metodista, na doutrina wesleyana, nós podemos perder a salvação. Então, a salvação ela tem que ser um esforço contínuo, é um trabalho. O pessoal, tudo querendo ir para o encontro de novo? Que isso, gente? Não pode ter aglomeração. E se tem uma coisa que tem no encontro com Deus, é aglomeração, é abraço, é choro, é baba, é tudo que não pode. Misericórdia. É tudo que não pode nesses dias. Mas vai voltar ao normal em nome de Jesus. Então, assim, uma coisa que a gente não pode deixar assim de crer ou de pensar é que nós precisamos nos dedicar, né? Nós precisamos nos esforçar. Está aí, ó, uma frase de John Wesley que o Emerson está citando: sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Olha que frase, né, chamativa, né? Então, assim, isso precisa fazer com que a gente venha refletir, né? Meu Deus, será que eu estou caminhando na direção de Deus? Porque não basta viver colocar aquela capa de religioso, né? E a gente tem muito esses moralismos, né? As pessoas que cobram muito dos outros, mas vivem uma vida miserável dentro de casa, né? Fala mal, briga, espanca, xinga, não é fiel, enfim. Então a gente tem que ser exatamente aquilo que Deus planejou que nós sejamos. Homens e mulheres que dia a dia estão esforçando, buscando o poder de Deus, alimentando, como o André colocou ali, né? A oração, a leitura bíblica, a comunhão. E isso vai nos levar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém, pastores e pastora? Amém. Bom, amém. mas vamos avançar um pouquinho mais? Será que há mais sinais? Eu creio que há muitos, né? Se a gente fosse falar de todos os sinais aqui, a gente ia ficar aqui, né, a semana inteira, né? Então, a pergunta que está dirigindo nosso diálogo aqui é: quais sinais comprovam que um discípulo ou discípula está cheio do Espírito Santo? Nós já falamos que uma pessoa que está cheia tem o coração, tem a vida controlada por Deus, tem prazer na adoração. Falamos, né, o pastor Eliezer acabou de ministrar sobre relacionamentos transformados, e agora eu vou chamar mais uma pastora aqui para a nossa conversa, a pastora Isildinha. Ela vai, eu creio, vai acrescentar mais informações para nós aí nesse nosso bate-papo. Graça e paz, pastora Isildinha. Graça e paz, pastores. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos.
Graças a Deus. Amém, pastora. A pastora está lá em Andirá, ó. Está em Andirá, o James em Tarumã, Carol em Palmital, Eliezer em Assis, todo mundo num canto aí, né? E a gente conversando. Olha que coisa boa, né, pastora? Glória a Deus. Pastora Isildinha. Tecnologia para isso é uma bênção, né? Ah, isso é uma bênção. Glória a Deus. Tem mais sinais, pastora? Temos mais sinais do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher ou acabou? Tem mais sinais do Espírito Santo, sim. Então, um dos sinais tem. Fique à vontade, um dos sinais do Espírito Santo é a disposição para servir, né? Amados, a palavra do Senhor fala para a gente se sujeitar, né? Sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E quando a gente fala em servir, a gente, quando vai servir alguém, e a gente faz com amor, com carinho, nós somos duplamente abençoados. Porque quando a gente tem essa disposição em servir, a gente também recebe a alegria dentro de nós de fazer aquilo com dedicação, com amor, com carinho, né? E lá no livro de João 12, 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, quando nós servimos alguém, ou nós servimos não só a Deus, mas servimos a outra pessoa com carinho e devoção, a gente também está fazendo a Deus. Você diz: aquilo que você fizer a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, né? Então, o reino de Deus é maior, o que serve. É gostoso, muito bom ser servido. Só que o interessante é que quem tem o costume de servir e faz assim com maestria, com vontade, com dedicação, quando é servido, a gente fica até meio constrangido. A gente fica até meio sem jeito, porque a gente está muito acostumado a servir o outro. E quando alguém vem com o mesmo carinho nos servir, a gente fica até meio assim, pensando assim: nossa, será que eu mereço, né? Será que eu sou digno, assim, de tanto carinho? E, de repente, a gente esquece que é a mesma maneira que a gente serve o outro, né? Com amor, com carinho, com dedicação, né? E no reino de Deus, é maior o que serve do que é servido. Lá em Lucas diz assim: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Então, quando a gente dispõe nosso coração a servir o outro, quem sai abençoado é nós mesmos. Quando a gente vai na Semana para Jesus, que é uma alegria só, a gente percebe o seguinte: nós vamos para abençoar, mas os maiores abençoados é aquele que vai para abençoar. A gente sai de lá com uma alegria no coração, assim, aquela sensação de ter feito melhor, de ter sido instrumento na mão de Deus para abençoar o outro. A gente sai de lá muito abençoado, com o coração pulando de alegria e desejoso de voltar de novo. Tudo bem que a gente sai de lá um caquinho, cansado, né? Mas a gente sai com vontade, com a disposição de voltar, porque é muito bom. Mas o que é servir, irmãos? O que é ser? É ser servo. É fazer aquilo que Jesus pede. Quando a palavra do Senhor diz que quando eu dou um copo de água para alguém, né? Na qualidade de servo do Senhor, nós estamos dando para o Senhor, né? Quando com alegria no coração o irmão está lá na porta da igreja recebendo os irmãos, exercendo a diaconia, ele está servindo. Até mesmo o irmão que senta no banco para ouvir a palavra, depois, durante a semana, ele compartilha com outras pessoas aquilo que ele ouviu, que ele aprendeu, ele também está servindo. Ele está sendo um missionário. Ele está distribuindo o pão que ele recebeu, o alimento que ele recebeu no domingo ou na célula, onde ele foi ouvir a palavra. Isso é servir a Deus. E toda vez
que a gente diz assim, eu não sei fazer nada. Será que eu estou servindo? Amados, não existe ninguém que não tenha condição de ser servo, de servir alguém, de se colocar na condição de filhos de Deus e Senhor nosso Deus como o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor Supremo. Então, se Ele é o Senhor Supremo, nós somos servos. E o interessante é que o crente cheio do Espírito Santo, ele jamais é arrogante, jamais é soberbo. Ele faz com amor, ele faz com carinho, e ele faz sem esperar nada em troca. Sabe, amados, hoje em dia tem aquela história do toma lá, dá cá. Tipo, eu vou fazer porque eu acho que é a minha obrigação. Primeiro, amados, nós não fazemos no reino de Deus nada por obrigação, é por amor. A gente faz por amor. Tudo que é obrigado perde o sentido de ser. Tudo que é obrigado perde o prazer de ser feito. Quando a gente faz com dedicação, com amor, de coração aberto, é recebido por Deus. E as pessoas percebem isso, viu, irmãos? Quando a gente faz por obrigação ou como a gente faz com amor. É igual o sorriso. Quando alguém sorri para você, tipo assim, aquele sorriso amarelo forçado, ou quando alguém é aquele sorrisão gostoso, alegre, a gente bem que percebe. É a mesma coisa servir. Quando a gente faz por obrigação, a pessoa percebe a obrigação. Agora, quando faz com amor, dedicação, a gente, na verdade, a gente cria e traz atrás de nós um exército de pessoas que querem também servir, porque ele vê o prazer do outro em servir. Então, quando o Senhor nos chama para a liderança, a primeira coisa, amados, é ser servo por excelência. Servo com amor, com dedicação, com vontade. Porque quem nos ouve, quem nos segue, também vai aprender a servir com amor e dedicação. E vai aprender que a gente não faz nada para ser visto pelo outro. Ou não faz nada esperando sequer muito obrigado. Porque a gente sabe que o galardão é o Senhor que vai dar. Não é o outro, não é o agradecimento do outro. Tudo bem que até por uma questão de educação, muito obrigado, irmãos, é uma questão também de educação. Não é só a questão da gratidão, né? É um princípio do cristão e da educação. Tá? Irmãos, eu diria que fruto do Espírito também faz parte da educação, viu? Embora não está nem nesse tópico. Mas o crente educado, irmãos, a gente percebe que tem algo de diferente nele. E esse algo é o Espírito Santo, né? Então, quando a gente serve com prazer, com alegria, a gente não espera nem muito obrigado, irmãos, porque a gente sabe que esse obrigado nós vamos receber do Senhor depois na glória. A gente só faz com amor, com carinho, pelo simples e puro prazer de amar o outro e de poder fazer o nosso melhor e servir a Deus. Amém? Muito bem, pastora. Obrigado. Acho que esse é um desafio, né, para todos nós. Eu não sei se eu que fiz essa frase ou se eu li essa frase, mas eu sempre digo essa frase há algum tempo. Quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. A gente tem que aprender. Esse é o lema da mulher metodista, pastor. Viver para servir. Sociedade de mulheres. É isso. É verdade, é verdade. Exato. Sabe, amado, talvez essa seja a grande realidade da vida, né? Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele quer servir a Deus, ele quer servir a comunidade, porque ele entende que a vida dele ou a vida dela tem um propósito. Que nós não estamos aqui simplesmente entre um espaço do nascer e do morrer, mas que há um propósito de Deus na nossa existência. E, além disso, a gente acredita que a nossa vida não acaba aqui, que nós temos a esperança do porvir, né, da vida que ainda virá, daquilo que Deus ainda fará, né, da esperança redentora. Né? A igreja militante é a igreja que serve a Jesus nesse tempo.
é a igreja que precisa, e aí, né, uma igreja cheia do Espírito Santo, discípulos e discípulas cheios do Espírito Santo, nós estamos diante de um problema novo, que é essa pandemia e a pós-pandemia. Como é que nós vamos responder a um problema novo ou uma crise nova com respostas antigas? A igreja precisa buscar de Deus, diante de Deus, revelação, revestimento, discernimento, porque é um problema novo, é uma crise nova. Para a nossa geração, é um problema novo, é uma crise nova, e nós, como igreja, e aí todas as famílias que estão aqui conectadas, ligadinhas conosco, seja de cidades pequenas ou de cidades maiores, seja do Brasil ou de qualquer outra nação do mundo, é um problema novo que não pode ser respondido com respostas antigas. Nós precisamos buscar novidade na presença de Deus, e só vamos conseguir buscar essa novidade se estivermos cheios do Espírito Santo. E aí, quando eu falo de novidade, não é criar estratégia. Estratégias já existem demais nesse mundo. Deus não está procurando estratégias. Deus está procurando corações. Deus está procurando homens e mulheres. Ele quer que os seus discípulos e as suas discípulas sejam cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, olha, a gente já está quase aí encerrando o nosso bate-papo. E eu pergunto para você aí, irmão e irmã, que está ligadinho conosco aí. Você é um discípulo ou uma discípula, né? Faltou colocar a linguagem inclusiva ali. É um discípulo ou uma discípula cheio do Espírito Santo? Será que nós somos cheios do Espírito Santo? Qual que é a nossa percepção sobre isso? E aí, eu quero falar um pouquinho mais. Eu gostaria que você se lembre, que você guarde no seu coração, que você guarde na sua vida, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Não é uma questão de ser uma igreja avivada, uma igreja, como alguns falam, pentecostal. Não tem nada disso, gente. Isso é besteira. Isso são rótulos humanos para criar divisão e separação no meio da igreja. Não existiria, lá no início do estudo nós falamos sobre isso, não existiria igreja sem o Espírito Santo, e se o Espírito Santo controla a igreja, nós vamos adorar a Deus com entusiasmo, sim, nós vamos bater palma, nós vamos nos alegrar. Deus não quer uma igreja morta, Deus não quer uma igreja fria, que não reage. Então, quando o Espírito Santo ele age nas nossas vidas, não é uma reação natural à santidade de Deus, à alegria, ao bater palmas, o abraço, uma vida transformada. Também é uma reação natural ao agir de Deus, nós adorarmos, nós sermos controlados, nossos relacionamentos precisam ser tratados, gente. E aqui eu não estou falando ainda da perfeição, que é o alvo. Como o pastor Eliezer bem falou, a perfeição, né, da doutrina metodista, né, da perfeição cristã de Wesley, é um alvo que a gente precisa buscar. Né? A pastora Zildinha fala do servir, então é Deus acrescentando. Agora eu pergunto, será que ele deixou como opção? Não. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então é de Deus, é um presente de Deus para mim e para você. Agora, amados irmãos e irmãs, uma coisa que a gente não pode esquecer, lá em Mateus 25, de 1 a 13, há um versículo, uma história, né, que é a história, a parábola que Jesus contou das noivas, 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes pegaram a lamparina, levaram além da lamparina, além da lâmpada, o azeite, o óleo, porque elas sabiam que poderia demorar, que o noivo poderia demorar para chegar. Mas 5 imprudentes levaram apenas a lamparina, esqueceram do óleo. E o óleo começou a queimar e a lâmpada se apagou. Meus irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O Senhor. Essa história da gente entender, né, que nós estamos muito perto é uma verdade. Nunca a história mostrou a agonia da dor do parto como agora.
no mesmo capítulo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala da sua vinda como uma mulher que está em dores de parto. Então, digamos que nunca, ao longo de toda a história humana, essas dores de parto estiveram tão intensas. As mulheres que tiveram, né, filhos de parto normal, há uma expressão que os médicos usam que é coroando, né, que é quando a criança já está para nascer. Então, eu posso dizer para vocês que nós estamos vivendo a geração que já está prestes a ter o fim da dor de parto, o nascimento, a volta de Cristo. Os sinais da natureza, os sinais da vida humana, a degradação, mas além disso, o sinal que eu mais gosto é o avivamento que está prometido. Por isso que nós precisamos buscar, queridos irmãos e irmãs, do Espírito Santo. Nós somos humanos, a gente, diante dos dilemas que a gente vive, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está abatido, mas com o poder do Espírito Santo do nosso lado, nós vamos superar as crises, nós vamos avançar e vencer para a glória de Deus. Agora eu preciso ter mais de Deus e menos de nós. Nós estamos aqui algumas evidências, 4 evidências, poderiam ser 15. O Fernando, ao longo do estudo, o Fernando lá de Palmital, de Tarumã, ele perguntou o que são e quais são os dons do Espírito Santo. Isso aí dá um estudo de umas 15 horas. Mas lá em 1 Coríntios 12 estão listados lá os dons do Espírito Santo. Todos os dons. E é bom lembrar, lá em 1 Coríntios 12, 7, a palavra de Deus diz assim: o Senhor dá a cada um, segundo a sua capacidade, visando um fim proveitoso. Então, quando eu falo que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, um homem e uma mulher que entende o seu propósito divino sobre a face da terra, é exatamente um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo com um fim proveitoso. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha, pode ser um empresário, pode ser um trabalhador comum de uma empresa, seja do comércio, de uma empresa, de uma produtora, pode ser um profissional liberal. A gente entende qual é a razão da nossa existência no Espírito Santo que consegue cada um de nós. E por isso, amados, nós precisamos buscar mais de Deus. É por isso que nós não podemos falar. Precisamos conhecer mais de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus e o caráter de Deus. E quem revela a vontade de Deus e o caráter de Deus para cada um de nós é o Espírito. Bem, pastor, concorda comigo? Alguém quer falar aí? Amém. Amém. Podem ficar na liberdade. Glória aí. a Deus. Neiva, manda para mim, se você anotou, o pedido de oração no meu WhatsApp, que aí eu vou lendo aqui na hora da oração, se você estiver aí fazendo favor, tá bom, querido? Sabe, pastor? Sim, pastor Gil, pode falar. Pegando um gancho aí, né, foi a Daniela que falou aí, né, Tarumã? Lá em Romanos 12, 6 também fala, né, que temos diferentes dons, né, de acordo com a graça que nos foi dado. E se alguém tem o dom de profetizar, usa na proporção da sua fé. Né? Então é interessante, tem vários dons, né? Então às vezes Deus dá na proporção, né? Que a gente vai para usar e naquilo que Ele quer que a gente use aquele dom. Então é importante, é interessante, né? Vamos dizer assim, melhor falando, porque tem gente que busca, né? Vamos dizer assim, tem gente que busca um dom. Eu queria tanto um dom de cura, né? Queria tanto um dom disso, de profetizar. Mas na verdade, não é nós que escolhemos os dons, né? É o Espírito Santo que concede a nós, de acordo à necessidade da sua igreja, e naquilo que nós vamos fazer de melhor para o reino e o crescimento dele, né? Amém, pastor, é isso mesmo. Volto lá na pergunta. Igreja, comunidade virtual, né? Você é um discípulo ou é uma discípula cheio ou cheia do Espírito Santo? Você tem buscado isso? Como metodistas, nós não pregamos como outras religiões, como outras doutrinas pregam. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar em língua. Tá bom? Há muitas doutrinas, e aí eu não vou contrariar, cada um ensina a partir daquilo que entende. Há muitas doutrinas que ensinam que um homem ou mulher só pode ser cheio do Espírito Santo
se a evidência visível for a oração em línguas. Nós, metodistas, não acreditamos assim. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios que existem lá os dons, 1 Coríntios 12. E em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo acrescenta que os 3 maiores dons são o amor, a fé e a esperança. Todas as coisas vão acabar, menos o amor, a fé e a esperança. E de todos os dons, o maior dom é o dom do amor. Então, um crente cheio do Espírito Santo não é só quem ora em línguas, mas é quem transborda de amor pela sua família, de amor pelos seus filhos, de amor pelas causas que fazem o coração de Deus, né, que movem o coração de Deus. Uma igreja amorosa, uma igreja que aprende a perdoar, é uma igreja que levanta os que estão caídos, uma igreja amorosa, homens e mulheres amorosos, cheios do Espírito Santo, são aqueles que, ao invés de construir muros de separação, de divisão, constroem pontes ou estendem a mão para abençoar, para dignificar as pessoas que precisam de um toque da graça de Deus. Amém, queridos? Então, busque isso todos os dias da sua vida. Se ele manifestar com um fim proveitoso, te dando o dom de línguas, profetiza, meu irmão e minha irmã. Se ele te der o dom da cura, meu Deus, você pode abrir meu coração com você. Durante muito tempo, eu tinha um problema comigo. Eu orava, falava, Senhor, me dá o dom de cura. Paulo disse que a gente pode procurar os dons. Paulo disse assim, buscai com zelo os dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Ele fala assim, pode pedir. É aquela história, pedir está em ordem. Não é outra história. Amém? Durante muitos anos eu pedi, Deus me dá o dom da cura, Senhor, tantas pessoas. Até hoje eu não recebi. Mas nem por isso eu deixo de orar por cura. Nem por isso eu deixo de orar para que Deus faça um milagre. Porque a oração da fé salvará o enfermo, disse Jesus lá em Mateus, em Marcos 16. Então, queridos, a gente tem que buscar, tem que clamar, tem que fazer. Se Deus manifestar através dos dons, aleluia, dons visíveis, né? O dom da cura, o dom de orar em línguas, o dom de interpretar, né? Quantas vezes, eu acho que você já participou também, tem alguém ali num culto e começa a orar em línguas, aí Deus dá a interpretação para o outro, e aí um ora em línguas e a outra pessoa interpreta. Meu Deus, que coisa linda, é o mover do Espírito Santo. É realmente muito lindo. Coisa linda também é ver a igreja indo lá visitar os perdidos, visitar os enfermos, anunciar o amor, viver a graça de Deus. Sabe, querido? Essa é a diferença que Deus tem que buscar. É Deus quem vai fazer a obra, não somos nós. Amém, amada? Quem vai fazer essa obra em nós, por nós e através de nós. Vamos orar, pastores e pastoras? Eu não sei o que vocês queiram acrescentar, senão eu acho que mas para não ser cansativo e a gente manter aí todo mundo conectado. Alguém gostaria de acrescentar? Senão, acho que você mesmo vai mandar para mim, né, o pedido de oração aqui no meu WhatsApp, a gente isso, a Nívia está mandando aqui, e eu vou lê-lo, né, vou ler os pedidos e depois nós vamos orar juntos, né? Bem? Amém. Bem, pastor? Podemos fazer assim? Amém, pastor. Amém. Pode ser, pastor. Bem? Se vocês tiverem algum acréscimo de alguma coisa, podem ficar na liberdade. Em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Nós temos irmãos aí que, né, que estão internados, né? Eu estou em dívida com o Freud, eu preciso visitá-lo, eu não sei lá se está podendo visitar, mas a gente precisa orar pelo Freud, né, nosso irmão Freud, o Ronaldo Luquini, né? Eu sei que são situações muito difíceis, né? Tem a Joyce, né? A Joyce é da nossa igreja lá de Flávio, tá aí conectadinha com a gente, né? Foi minha ovelha, lá em Guarulhos, né? Acadêmico, seminarista. Tem outro pedido chegando aqui, tá bom? Orar pelos irmãos que estão na casa de recuperação, né? Sim. Pastor, pela Cremos, né? Lá na Cremos, pela Ana, amém.
O Cleiton, né, pastor? O Cleiton, né, que saiu, né, da Cremos, né? O Eduardo, a Maria Ludovico está colocando aqui, na questão de saúde, né? Acho que ele está com diagnóstico de câncer, né? Ronaldo Luquino. Então, agora é hora de orar, queridos, também. A noiva do Davi, é isso mesmo, Davi? Olha o Davi aí. O Davi estava lá no chat. Glória a Deus, Davi, pela sua vida. Davi, a noiva, olha aí, Deus restaurando, Davi. Glória a Deus pela sua vida, viu, querido? Deus complete essa obra aí, em nome de Jesus, a Deise, né? Amém, querido? Vamos orar então? Amém? Eu vou, pelo menos os que eu recebi aqui, depois a gente acrescenta. Bom, eu escrevi aí no chat, vou projetar aqui. A senhora Neiva mandou alguns, né? Eu olhei alguns aqui agora, acrescentei, né? Tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém? Pastora Isildinha, ora por nós, pastora, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oramos por esses nomes também, pastor? Isso, pastor. Aproveita e ora por esses aí. Esses foram os pedidos mencionados durante a transmissão. Eu acho que deve ter mais alguns, a gente vai anotando aqui, tá? Eu vou anotando os demais, depois eu coloco. Tá bom? Ok. E a senhora Neiva já mandou para mim. Tá certo. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor amado, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, homens e mulheres que confiam em Ti. Louvado, glorificado seja o Teu santo e bendito nome. Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus que é fiel, Deus que olha e vê, Deus que atende, Deus que ouve as orações, Deus que se importa conosco no mais profundo do nosso ser, o Senhor tem tocado, o Senhor tem feito, Senhor, maravilhas, ó Pai. Paizinho amado, ajuda, Senhor, a sermos, Senhor, cada um cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a transbordar no Espírito. Senhor, que os frutos do Espírito se vejam em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor da glória, Deus de poder e graça, o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor, que necessita da Tua boa mão. Senhor amado, lembra, Senhor, da Silvana, Pai, que está internada. Senhor amado, da Dinalva, Angeline, Mateus, que precisa e necessita de Ti. Roberto Souza, Senhor amado, aqueles que estão no UTI, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, Frois, irmã Hilda, Ronaldo, Luciana Frazão, o Edilei, Joyce, e família, Eloir, Senhor amado, põe a Tua mão de poder, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Lá na Cremos, Senhor, cada um que está lá internado, está interno, Senhor, buscando uma transformação, buscando uma libertação. Senhor, a amas, ó Pai, que necessita, Pai, Senhor amado, do suprimento, Senhor amado, e precisa, Senhor, cumprir a missão, Senhor, alcançando o coraçãozinho de cada criança, Senhor amado, e suas famílias. Senhor amado, a saúde do Ronaldo, do Luquini, Davi, a noiva, Deise. Senhor amado, são vidas, ó Pai, que precisam de Ti. Senhor amado, as pessoas que estão, Senhor, depositando toda a confiança em Ti, Senhor. Pessoas, ó Deus, que têm, Senhor amado, buscado de coração, ó Pai, vem de encontro à necessidade de cada um. Espírito Santo, Deus, levanta, cura, liberta, Pai, em nome de Jesus. Guarda cada um debaixo da Tua mão de poder, ó Deus, porque das Tuas mãos, Senhor, ninguém pode nos tirar, ninguém pode tirar, Pai. Senhor amado, a não ser as próprias pessoas que saem da Tua presença. Caso contrário, os que vêm a Ti, de maneira alguma, o Senhor lança fora, Pai. É a Tua palavra que diz, e nós cremos no cumprimento de Tua palavra, de Tuas promessas. Espírito Santo de Deus, faça um grande mover na Tua igreja. Senhor, nesses tempos, ó Pai, onde nós não podemos estar juntos, Senhor, mas nós estamos juntos buscando a Tua face.
pela fé, unidos no seu amor, Senhor amado, uma só fé na tua presença, nós temos te buscado e sabemos que o Senhor tem ouvido, ó Pai, e o teu prazer, Senhor, é responder a oração, o teu prazer é agir, e Senhor amado, segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que colocamos, depositamos diante do teu altar, não te detenhas, ó Pai, não te detenhas, apressa com a tua obra, na vida de cada um, glória a Deus. Obra da igreja, Senhor, apressa a tua obra, Senhor, na nossa nação, Senhor, apressa o que o Senhor tem para fazer, nós cremos no teu melhor, cremos no mover do teu Espírito Santo, Senhor, unge os nossos olhos a tua glória, o teu poder, Senhor, e as maravilhas que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, Pai, abençoa cada pastor, abençoa, Senhor, o pastor Luciano e a família e toda a igreja de Cândido Mota. Abençoa o pastor James, a esposa, os filhos e toda a igreja de Tarumã. Abençoa, Senhor, a pastora Carol, Senhor amado, o esposo, os filhos de toda a igreja, Senhor, de Palmital, Senhor amado, o pastor Eliezer, Senhor, e a família que tem ajudado, trabalhado, Senhor, ali também na Cremos, Senhor amado, abençoa o pastor, Senhor, cada pastor, Senhor, cada um de nós, a minha vida, ali em Alexandria, abençoa essas igrejas, Pai, que sejam cheias do Teu Espírito Santo, que o Teu mover se veja na vida de cada irmão, de cada igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela Ordália também, Senhor, abençoa ela e o esposo, Senhor, vem operando maravilhas no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, não te detenhas, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Obrigado. Obrigado pela companhia de todos aí. Rapidinho. Ó, tá passando aí um aviso sobre os dízimos e ofertas, tá bom? Lembra que a igreja depende da tua colaboração, da tua contribuição, tá bom, queridos? Amanhã nós temos a campanha distrital da família. Amanhã quem vai ministrar, quem está, né, responsável é a nossa igreja lá de Avaré, a pastora Edmilson, e os irmãos lá de Avaré, então vai ser bênção. Aí eu coloco ao longo do dia aí o endereço, mas é a Igreja Metodista de Avaré, tá bom, queridos? Sexta-feira, eu e o pastor Kleber, né, ele me convidou para estar com ele, falando de novo, né, do tema aí do Espírito Santo, mas falando especificamente sobre o Pentecostes. Então, às 8 horas, vai acontecer na página da Igreja de Ituverava e eu compartilho, quem estiver aí tranquilo, tá bom? Na quinta-feira a gente ia fazer o culto da família nosso, mas quinta eu vou deixar livre. E vou pedir, se possível, que os líderes de células se reúnam aí online com as suas células, né? Amanhã, quarta e quinta, se vocês tiverem condição, para orar, não precisa dar estudo não, mas para orar juntos, para conversar um pouco, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Aí na sexta-feira, sábado, né? Sábado a gente tem aí o Somos Dele, né? A terceira live do Somos Dele, aí jovens e juvenis. Domingo de manhã, Kids, às 11 horas, né? E às 19 horas, o nosso culto da família, celebração de Pentecostes. Tá bom, queridos? Que Deus continue nos fortalecendo, né? Que Deus continue nos dirigindo, tá bom? Tem muitos recadinhos. Glória a Deus, aleluia. A gente colocar todos. Amanhã, às 11h30, né, nós vamos ter meia hora com Jesus. Às 11h30 da noite. Às 23h30. Amanhã, quarta-feira. Meia hora com Jesus. Vai ser um tempo de oração. A gente vai reunir igual aqui mesmo. Estamos aqui, mas só para orarmos juntos, tá bom? Ministrar a palavra de oração na vida da igreja. Então, meia hora com Jesus, amanhã, quarta-feira, depois na quinta e na sexta. Essa meia hora aí de oração, 11h30, 23h30, meia-noite. E aí, da meia-noite às 6h, a gente começa o farol de oração nosso aí da igreja. E tem sido uma bênção, né? Quem está orando aí nas escalas de oração, né? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amados e amadas, outra questão que eu queria reforçar com vocês é que amanhã
mas será publicado, será divulgado o novo decreto estadual, tá bom? A expectativa é que o governador favoreça aí uma volta gradual às atividades. Algumas cidades, como Carumã e Palmital, já fizeram decretos municipais que permitem o retorno dos cultos com a capacidade reduzida, cuidados, 2 metros de distância, álcool em gel, não pode criança, não pode idoso, enfim. Eu ainda não sei como será aqui em Cândido Mota, mas Palmital e Carumã já retornam no domingo aí, né, pastor James e pastor Carol, com todos os cuidados que são necessários. Nós aqui em Cândido Mota seguimos aguardando o decreto do governador amanhã, depois o decreto municipal, né? A expectativa é que, pelo menos de forma gradual, a gente retorne a partir do primeiro domingo de junho, tá bom? Mas esse gradual, se seguir a ordem, significa 40 pessoas em cada culto. Então, é necessário que depois a gente faça alguns ajustes, que a gente converse sobre que dinâmica nós vamos usar nessas possibilidades aí de volta e de retorno aos nossos cultos, tá bom? Mas até lá a gente segue, né? Essa semana tudo online, domingo online ainda, pelo menos aqui em Cândido Mota, e eu creio que, sei lá, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Tá bom, amados? Não aguentem firme aí, estejamos em oração, para que a vontade do Senhor prevaleça e também que seja privilegiada a saúde, né, gente? A gente entender que é um tempo de pandemia, é um tempo muito sério. Eu vi uma notícia, não sei se é fake, não sei se é uma informação que vazou, mas que há a possibilidade das igrejas voltarem a partir de 28 de julho. Então, nós temos aí praticamente 2 meses ainda com a igreja vazia, o tempo vazio, mas com a igreja cheia nas casas. Mas vamos aguardar amanhã para ver o que vai acontecer. E aí nós vamos dialogando aí nos próximos dias para saber qual estratégia nós vamos adotar aqui em Cândido Mota e nas congregações, né, que já estão liberadas, seguem os decretos municipais. Tá bom, Amado? Obrigado. Pastor, Alexandria, então, está liberada também? Não, Alexandria ainda não. Alexandria é Cândido Mota. Perfeito. Não. Pastor Sérgio está ligado aí, lá de Bauru, né? Pastor Sérgio, um abraço aí para nossa igreja da Vila Santista, em Bauru, né? A congregação do Ipiranga. Que Deus abençoe a nossa igreja aí na cidade de Bauru. Obrigado pela companhia. Tá bom, amados? Chegamos ao final, então, do nosso Liderando Bem. Aí uma live participativa, né? Quem sabe semana que vem você entra aqui com a gente, um dos líderes. Eu desafiei os líderes, se alguém queria entrar, ninguém quis não, o pessoal correu. Mas quem sabe na terça que vem alguém conecta com a gente aí e entra na conversa, tá bom? No bate-papo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar encerrando. Amém, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. Comunidade virtual reunida, igreja militante, mas nesse momento a igreja que luta a causa, Senhor, do reino, do evangelho, no dia a dia, testemunhando também, Senhor, através da tecnologia, com as mídias, com as redes sociais, meu Pai, que já foram usadas de tantas formas e agora estão da mensagem e do anúncio do reino de Deus. Guarda cada vida, guarda cada família, dirige, ó Deus, esses irmãos e irmãs que nós apresentamos em oração, opera cura, opera milagres, opera sinais de maravilha. Amém, Senhor. Em todo tempo e em todo momento. A nossa oração é que o Senhor complete a sua obra. A nossa oração, como disse o teu filho, o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fica conosco, Paizinho querido. Abençoe e dirija as nossas vidas. Ó, meu Deus, os enfermos que estão nos hospitais, por favor, Senhor, as equipes médicas, enfim, todo esse favor que nós temos feito. Dirige e ilumina prefeitos, governadores, a presidência da República, a tantas decisões tão importantes que passarão pelas mãos destes homens e dessas mulheres nos próximos dias. Deus querido, põe tua mão sobre a mão deles e confirma a tua vontade, Espírito querido. Como disse lá o salmista no Salmo 90,
Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Ajuda-nos e fortalece. Amém, Senhor. É a nossa oração na tua presença, no glorioso e poderoso nome de Jesus. Senhor. Amém, meu Senhor, e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Filho, e que o poder e as consolações do Espírito Santo Amém, Senhor. conosco, Amém. hoje e sempre, até que o Senhor venha. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Amém. O Senhor é convosco. Eu sei que um monte de gente vai escrever aí contigo também. Escreve aí porque é gostoso, pelo menos isso. Então, o Senhor é convosco, o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Obrigado, pastor James, pastor Eliezer, pastora Carol. Amém. Pastora Virginia. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigado, pastor. Amém. Deus nos dê sabedoria aí nas próximas semanas, em nome de Jesus. Se quiser despedir do pessoal aí. Amém. 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 Amém, pastor. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Abração, abração. Um abração a todos. Pastor James, pastora Carol, Graça e pastor paz. Edinho. Deus abençoe. Pastor Luciano. Abençoe Amém. a família, abençoe todos nós. Abração. Graça e paz. Amém. Deus abençoe, amados. Até a próxima. Até amanhã, às 11h30. Graça e paz, irmão. Deus abençoe. Amanhã, graça e paz a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.